Dos sábados às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Amazônia Viva 89,5 FM, a Rádio Top Belém. Assuntos sobre justiça, direito, política, empreendedorismo e cidadania. Fique conosco e conheça seus direitos perante a lei. Apresentação: doutores Vitor Melo e Paulo Batista. Estamos ao vivo. Muito bom dia a toda a audiência do programa Amazônia Legal. Mais um sábado estamos aqui, eu, Vitor Melo, e comigo também Paulo Batista, senhoras e senhores. Bom dia a todos, bom dia Vitor, bom dia Emerson, tudo bom contigo, Emerson? Bem, hoje nós vamos falar aqui no programa Amazônia Legal de um tema super importante para a vida de todos, Vitor. Chame todo mundo para ouvir ou para assistir, porque estamos em multiplataformas. Exatamente. Estamos ao vivo, confere, em imagem do Facebook da Amazônia Viva, e estamos também na rádio 89.5. Então você pode escolher, se você quiser assistir, a beleza do nosso convidado de hoje, que vai falar sobre direito previdenciário. Então você que está aí nos ouvindo ou nos vendo, que está interessado em se aposentar, que está precisando de uma pensão, um benefício assistencial, tem alguma dúvida, até sobre casamento esse homem vai falar hoje aqui, porque ele é uma referência e ele próprio irá se apresentar, não é isso, Paulo? Sim, nós vamos hoje tratar aqui de um convidado muito especial, de uma pessoa que está presente aqui na nossa congregação Madureira, uma pessoa que é conhecida, né? Ele que vem do escritório Carneiro Advocacia, mas como o Vitor disse, eu vou deixar para ele se apresentar. Bem, quem é Fagner na Amazônia? Quem é você na Amazônia? Aqui você irá conhecer diferentes perspectivas para enriquecer o seu entendimento com a participação do ouvinte. Muito bom dia, doutor Vitor Melo, doutor Paulo. É uma satisfação estar participando desse programa Amazônia Legal, através da Amazônia Viva FM. Quem é Fagner Sá na Amazônia? Sou formado em Direito desde 2014, advogado desde então, há mais ou menos 11 anos. Tenho pós-graduação especializado em Direito Previdenciário. Já fui diretor de unidade prisional por mais ou menos 2 anos. Sou assessor parlamentar, deputado federal, pastor Cláudio Mariano. Fora, entre outros cursos aí que nós temos aqui no estado do Pará. Fui fundador da Comissão de Direito Previdenciário na cidade de Itaituba, naquela subseção, lá permanecendo por 3 anos. Sou membro da Comissão de Direito Previdenciário da seção do estado do Pará, da OAB, efetivo, e advogado atualmente, da Carneiro Advocacia. Maravilha. O cara, se ele continuasse contando, que ele fez um resumo. Se ele prosseguisse com o seu currículo, estaria 8h55, 9h55 e não dava para terminar. Né? Então o cara já foi até diretor de presídio, meus amigos. Eu já ia te falar isso, Vitor. Eu fiquei aqui, como a minha área, eu trabalho um pouco na área criminal, já fiquei aqui querendo saber um pouco dessa experiência que ele teve, né? Como diretor de presídio, e por que do nada, ou o que aconteceu para ele vir trabalhar na área previdenciária. Porque são coisas bem diferentes, não é isso, Fagner? Já responde aí, então. Já supre essa curiosidade aí. Já vamos no bate-pronto, então. É isso mesmo, doutor Paulo. Como é que um civilista foi para a área criminal, né? Geralmente muda da água para o vinho. Mas eu sempre atuei no ramo previdenciário, civil previdenciário, que é a mesma coisa ali. Sempre foi, desde antes da faculdade, desde antes de iniciar a faculdade, sempre foi na área previdenciária. Quando me mudei para Itaituba, no ano de 2016, ali também atuando por alguns anos no direito previdenciário, surgiu a oportunidade de ser indicado para um cargo de confiança no Estado. E esse cargo era justamente na área criminal, né? Porque envolvia ali o direito penal. E foi justamente diretor de presídio. Para mim, eu encarei como um novo desafio, uma nova experiência, além de abrir outras portas, né? A intenção maior era da gente divulgar ali e dar amplitude para o nome que a gente tinha naquela cidade. E ali nós passamos a ter maior interação com promotores, com juízes, com delegados.
E a partir daí nós passamos a ter um conhecimento Criminosos. maior da máquina. Criminosos, né? Criminosos ali. Não, de certa pessoas forma. defendidas, né? Pessoas defendidas. Há controvérsias, né, cara, doutor? Mas, assim, a população carcerária naquele momento estava passando por uma dificuldade muito grande, que era a reformulação do sistema prisional, né? Que era a antiga SUSIP, passou para a SEAP e teve uma reformulação estrutural, metódica a respeito do sistema carcerário no estado do Pará. E eu peguei, antes dessa reformulação, quando saí na primeira oportunidade que eu passei por lá, logo quando começou essa reformulação, eu me ausentei do cargo, eu fui retirado do cargo. Depois que passou essa reformulação, eu retornei. Então, somando aí, dá mais ou menos uns 2 anos de cargo diretivo naquela unidade. Muito justo. Tá vendo aí? Mas não é sobre isso que o cara veio só um falar. detalhe, Pois não. o pastor Wagner está na escuta e está mandando um abraço para o senhor. Pastor Wagner. Olha Pastor aí. Wagner Souza, tem até Wagner meu Souza. sobrenome. Pra Um você grande ver, abraço, né? O pastor. cara manda pro Wagner. convidado, mas não manda pros apresentadores. Né? Exatamente. Então temos que falar sobre isso. Mas hoje ele veio falar sobre direito previdenciário, e não sobre crimes, não é? Mas foi uma curiosidade aí da história, da trajetória profissional, porque eu acho relevante que eventualmente tem alguns colegas advogados nos assistindo e tem uma mente um pouco fechada, né? Assim, não, nunca faria isso na minha vida. E tenho certeza que foi algo proveitoso, né? Em todo tipo de oportunidade profissional que a gente pode aprender alguma coisa, né? Então a gente sempre extrai disso. Ah, não, mas eu só faço se for previdenciário. Não, você teve, então, acho que imagino eu, a coragem para assumir, né? Para fazer uma coisa nunca diferente. tinha pegado e nunca peguei, assim, para atuar mesmo, para militar, né, doutor Paulo, na área criminal. Não tenho esse dom que o senhor tem. Entendi. Então, assim, foi meramente uma experiência profissional para aquele ramo de atividade. Então, nunca atuei no direito criminal, nunca advoguei no direito criminal, mas para mim era um obstáculo que eu precisava superar. E, assim, tive êxito e tivemos um bom proveito, tivemos boas experiências no âmbito do direito penal ali, que coisas que nós não víamos na prática, nós conseguimos implementar para a população carcerária. Enfim, para mim foi uma experiência profissional e eu trago hoje isso aí como uma bagagem de vida. Muito bom. Pode ir lá, Paulo. Bem, Wagner, Dr. Wagner, Pastor Wagner. Em 2019 nós tivemos uma reforma da Previdência, onde foi muito falado, muito criticado. Nesse sentido, eu queria que o senhor falasse um pouco o que foi que mudou nessa reforma da Previdência. O que nós tivemos de novo? A população em geral, ela teve algum tipo de prejuízo? Teve algum direito retirado? Ou foi melhor? O que nós temos a falar sobre essa reforma da Previdência que aconteceu em 2019? Perfeito, doutor. Nós podemos salientar aqui alguns dos principais pontos que foram alterados, porque o direito previdenciário foi bastante modificado. Tá muita coisa, muda muita coisa constantemente. Todo dia há praticamente uma mudança, uma instrução normativa nova, uma legislação nova, e em 2019 foi o que foi mais sensível, foi o que foi mais pautado para todos. A emenda constitucional 103, ela trouxe aí modificações na questão da idade, na questão da contribuição, principalmente, por exemplo, para mulheres. Mulheres hoje se aposentam com 62 anos e 6 meses. Antigamente era com 60. Aumentou aí o período, né? Tempo de contribuição. Antigamente você atingia o tempo máximo de 35 anos de contribuição, você já poderia requerer uma aposentadoria. Hoje não. Hoje você não tem mais essa aposentadoria por tempo de contribuição. Então as principais alterações que envolveram... Antes não tinha requisito idade, não é isso? Não tinha um requisito etário lá para que a pessoa pudesse chegar e fazer o pedido quando ela completasse esses 35 anos de contribuição. O cara podia completar 35 de contribuição com 50 anos e pedir. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, hoje para homem é qual a idade e para mulher qual a idade? Nós temos aí 2 grupos, eu vou separá-los em 2 grupos didaticamente para que nós possamos atingir todo o público. A idade para os segurados especiais, que são os lavradores e pescadores, diferem para a idade daqueles que trabalham na cidade. Para homem e mulher da cidade, o homem com 65 anos é necessário ter ali essa idade, completar essa idade e mais 15 anos de contribuição. Dependendo da regra de pedágio aí, pode alterar, pode ser até 20 anos, o mínimo. Para a mulher precisa ter 62 anos
6 meses, também tendo esse tempo mínimo de contribuição. Os lavradores, pescadores, que são considerados segurados especiais para a Previdência, eles precisam, a mulher, 55 anos de idade e o homem, 60 anos, desde que comprove atividade especial por no mínimo 15 anos. Precisa ser os 15 anos, ano após ano? Não. Precisa de ter indícios de prova ali de que você sempre elaborou ou nos últimos 15 anos anteriores ao requerimento do benefício, você consiga comprovar que exerceu essa atividade especial, seja de lavrador ou de pescador. Então, esses foram os principais pontos que foram alterados. Quem estava prestes a se aposentar, quando chegou essa emenda, ela trouxe regras de pedágio de 50%, 100%, que vai alterar aí. Se você já tinha ali próximo do tempo de contribuição para a aposentadoria e veio a mudança, aí a gente vai ter que observar essas regras. E aí, se a gente for falar dessas regras aqui, a gente vai passar um bom tempo. As chamadas regras de transição. Regras de transição, era isso que eu ia comentar contigo. Vitor, só dessa primeira fala aqui do Dr. Fagner, nós percebemos que o direito previdenciário ele não é fácil. Não é fácil. Nós vemos aqui vários requisitos para aposentadoria, então o que é que eu recomendo? Um advogado especialista na área do direito previdenciário. Sempre. Nunca procurar aquela pessoa que faz de tudo. Quem faz tudo nunca faz nada. Exatamente. E muito menos, a gente percebe assim, houve uma facilitação do acesso, né? O aplicativo do INSS, ele facilitou o acesso das pessoas. O Wagner pode falar melhor. Acho que antes do aplicativo era bem mais complicado acessar os benefícios, né? Você tinha que ir na agência ou ligar no 135 de um telefone fixo, né? Então, assim, quem tem telefone fixo? Né? Lá no escritório nem tem, por exemplo. Lá em casa também não tem. Provavelmente é só aqui na rádio que deve ter, né? Então, assim, eu imagino que o meu INSS, ele trouxe um benefício que foi a facilidade de acesso. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal que faz sozinho provavelmente faz errado. Se você clicar algumas coisas erradas no aplicativo, você vai requerer errado e isso deve ter alguma consequência, né? Vitor, aquela questão, é possível fazer sozinho? Mas é recomendável fazer sozinho? Não é recomendável fazer o procedimento sozinho de aposentadoria. Estamos corretos no que falamos aqui? Perfeitamente. Olha, com esse avanço da tecnologia que nós tivemos aí ao longo desses anos, principalmente quando do advento da pandemia, evoluiu-se muito, né? A Previdência também acompanhou esse sistema. Tanto é que implementou canais de atendimento remotos que podem ser acessados aí de qualquer lugar do Brasil, desde que você tenha acesso a telefone ou até mesmo à internet. O aplicativo do meu INSS foi um desses aperfeiçoamentos que a Previdência trouxe. Lá o segurado, ele pode ingressar, protocolar o seu requerimento, juntar todos os documentos e aguardar a análise de um servidor. Agora, é como vocês disseram, nós temos aí muitos atravessadores nesse meio do caminho. E esses atravessadores, eles acabam por, ou às vezes, não ter o conhecimento necessário, ou até mesmo prejudicar o segurado. Não é raro nós encontrarmos pedidos diversos daquele que a pessoa tem direito, né? A pessoa tem um direito a uma aposentadoria, que é aquela que vem 13º, bonitinha. Mas o atravessador, ele vai lá e faz um requerimento de um benefício assistencial, por ser mais fácil. Então, tem tudo isso aí. Isso aí gera uma série de consequências para o segurado. Primeiro, ele não vai ter todo o proveito econômico ali oriundo daquele benefício. Segundo, se ele for casado e a companheira ou o companheiro for requerer uma pensão por morte e ele estiver recebendo o benefício assistencial, hoje a maioria dos magistrados tem entendido que não cabe. Porque naquele momento que você foi requerer, se você era casado, você declarou que não era casado, principalmente se tiver alguma renda, e a partir daí declarou que não tinha nenhum companheiro, nenhum esposo, e quando vai requerer a pensão, tem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, principalmente, existem aí regras a serem observadas, principalmente nessa questão dos atravessadores. Além de cobrarem um valor estratosférico, em que a pessoa já sai endividada quando da concessão do benefício, às vezes não dão a orientação correta para a concessão diante da Previdência. E nem sempre, imagino, né? Não sei, posso estar errado, mas eu acho que nem sempre dá para corrigir judicialmente, né? Depois, às vezes pode ser que o cara faça uma besteira que não tem como corrigir, né? Eu vou citar um exemplo aqui, que eu tive uma audiência semana passada. Um cliente nosso fez um requerimento de pensão por morte em decorrência do falecimento do pai, mas na hora que ele foi preencher lá, que tem algumas perguntas do aplicativo do meu INSS, ele declarou que ele era emancipado. Lá tem uma pergunta específica. Você se declara emancipado ou já foi emancipado? Ele clicou.
E esse foi um ponto central em que o procurador do INSS bateu. Fala, por que você fez o requerimento e disse que você era emancipado? Ele explicou da dificuldade e tal, que estava naquela época de pandemia e tudo mais. Mas, enfim, esse foi um problema que surgiu a partir do momento do requerimento feito pelo próprio segurado. Não estou dizendo aqui que ele não pode ir lá e fazer, mas busque o auxílio sempre de um profissional voltado para a área do direito previdenciário. Vai surtir um efeito maior. Vitor, nós temos aqui uma pergunta de um ouvinte muito especial, por sinal, do seu Ivaldo Melo. Olha aí, esse cara é bom, meu pai. Seu Ivaldo Melo está perguntando quem tem direito à aposentadoria no Brasil e quais são os principais tipos de aposentadoria disponíveis atualmente. Perfeito. Um abraço pro seu Ivaldo Melo. E olha, outra coisa, o cara não recolheu. Certo. Pô, rapaz, olha, eu fiquei fora da Previdência, não sei quantos anos. Não ouvi os conselhos. Eu não consegui, rapaz, não fiz e tal. E aí, cara, o que acontece com esse cara aí? O cara não recolheu a vida toda, ou então recolheu só um pedaço. Aí o que esse cara vai fazer? Ele vai conseguir, não vai conseguir? Ou vai ficar na sarjeta? O que vai acontecer com esse cara? Perfeito. Quais os tipos? Vamos aqui pela primeira pergunta do seu Ivaldo. Um grande abraço aí pro genitor do nosso Dr. Vitor. Lindo. Quais são os tipos de aposentadorias hoje? Nós temos que separá-los. Hoje existem aposentadorias programáveis e não programáveis. As programáveis são quais? Aquela aposentadoria por idade, por exemplo. Né? Para nós, homens, nós temos que atingir o mínimo de contribuição e uma idade. São dois requisitos aí que devem ser observados. A idade, como já dito, 65 anos. Para nós aqui, se nada mudar, o mínimo vai ser 20 anos de contribuição. Então você precisa ter esses 20 anos de contribuição. Para a mulher também da mesma forma, observando a questão da idade e do tempo mínimo de contribuição. A aposentadoria programável é essa que você se programa ao longo da vida para chegar no momento futuro usufruir daquele benefício. As não programáveis, por exemplo, uma aposentadoria por incapacidade permanente. Então a pessoa ela ficou incapaz para a atividade laboral que ela exercia e a partir daí não consegue desempenhar nenhuma outra atividade, mesmo com a readaptação ofertada pelo INSS ou até mesmo pela empresa. Então ele vai ter que se aposentar em decorrência daquilo que ele sofreu anteriormente. Não consegue mais exercer atividade o ponto laboral, central, né? Aí para que seja concedida essa aposentadoria por incapacidade permanente é a pessoa não poder exercer a atividade profissional. Então, ela vai se aposentar por invalidez e essa aposentadoria é uma aposentadoria que ela não é programada. Você não quis ficar doente, você não foi ali e se acidentou ou teve algum problema de saúde porque você quis. Então, essa aposentadoria, ela é não programável. É uma das. Tem aposentadoria ao portador de deficiência, tem aposentadoria por tempo especial, que é aquelas pessoas que exercem atividades especiais em ambientes insalubres. Radiologista, né? Radiologista, médico, enfermeiro, dentista, professor, motorista de caminhão, dependendo ali de qual o risco que ele está submetido. Então são N as aposentadorias que nós podemos citar. Com relação àquelas pessoas que não contribuíram ou contribuíram insuficientemente para adquirir o benefício. Pois é, o cara chegou aos 65 anos, e aí? O que eu vou fazer da vida? que Nunca ele faz? contribuí, não sei o que é aposentadoria. Não, eu sei o que é aposentadoria, mas eu nunca contribuí, agora eu quero me aposentar. O que acontece com esse brasileiro, hein, Fábio? Nós podemos pegar ali aquelas pessoas que trabalharam, seja por CLT ou contribuíram através da guia da Previdência Social, mas não contribuíram de forma suficiente para adquirir o benefício quando chegou a idade. Vamos citar o exemplo dos homens aqui, que é uma idade maior, 65 anos. Na hora que ele vai requerer o benefício da aposentadoria, ele vai ter que atingir esses dois requisitos, são requisitos obrigatórios. Então, se tiver faltando pouco tempo, de repente a gente pode fazer uma análise, né, o advogado previdenciarista ele pode fazer uma análise das atividades exercidas por ele, e se for uma atividade em que a gente possa fazer o recolhimento anterior, aí nós ingressamos com um pedido de acerto de vínculo para uma contribuição adicional. A gente faz toda a análise da vida laborativa dele. E a partir daí, tendo condições de comprovar a atividade exercida, e se for uma atividade em que o INSS ele possa aceitar essas contribuições, aí a partir daí a gente emite uma nova guia, o INSS autoriza a emissão dessa nova guia e ele efetua o pagamento.
Às vezes, dependendo do período, não compensa, doutor Paulo. Por quê? Vai vir juros, vai vir multa, e o período que ele vai contribuir é maior, 5, 10 anos aí, né? Isso aí o cara não parcela, então, é vral. É vral. Vem de uma vez e... É papum. Meu Deus. Entendeu? Sim. Então, assim, agora, aquelas pessoas que estão aí com 13, 14 anos de contribuição, compensa ela começar, se ela não estiver trabalhando de CLT, carteira assinada, compensa ela ir lá no meu INSS ou procurar um advogado especialista, para quê? Para emitir essas guias de pagamento. Né? Então, ela vai começar a contribuir pelo INSS. Ah, mas eu não trabalho de carteira assinada. Não é somente aqueles que trabalham de carteira assinada que têm a obrigação de contribuir com a Previdência. Esses dias nós estávamos conversando a respeito. Verdade. Então, a pessoa ela pode preencher essa guia no meu INSS, procurar um advogado de sua confiança e, a partir daí, recomeçar. E vem outros benefícios para além disso aí, doutor Vitor, doutor Paulo. Quando ele começa a contribuir, a partir ali de 12 meses, 12 contribuições, ele já começa a ter direito a alguns benefícios do INSS. No caso de morte, no caso de invalidez, ou até mesmo uma incapacidade temporária, nisso tudo aí a pessoa já começa a ter direitos. Então, são algumas das situações que nós podemos exemplificar. Doutor Fagner, nós estamos aqui com outro ouvinte, o Francelino Neto. Ele está perguntando o seguinte: aposentadoria e benefício é a mesma coisa? Benefício por exemplo, benefício previdenciário. É uma gama de serviços que a Previdência oferta. Benefício de prestação continuada. Também faz parte do conjunto de benefícios da Previdência. Mas eu acho que o que ele quis se referir foi o quê? Um benefício assistencial é diferente de uma aposentadoria? Há muita confusão, doutor Paulo, no sentido de que quando eu chegar nos 65 anos, a maioria dos clientes que chegam conosco no escritório, ou quando você vai orientar para que ele possa contribuir, a maioria dos clientes chegam, não, quando eu completar 65 anos eu me aposento, não preciso pagar, não preciso assinar carteira. Lê do engano. Por quê? Porque quando você chegar nos 65 anos, o que a maioria das pessoas confunde, principalmente aquelas que são mais humildes e de baixa renda, é que quando chegar nos 65 anos você vai poder requerer um benefício junto à Previdência. Qual é o benefício? Não necessariamente isso acontece. Não necessariamente. Quando ele atinge essa idade, ele vai lá e requer um benefício. A Previdência diz, olha, você tem direito não a uma aposentadoria, você tem direito a um benefício assistencial, que é o BPC-LOAS. Então, a aposentadoria, aposenta-se hoje somente quem contribui para a Previdência. Bem, nesse caso, a aposentadoria tem direito ao 13º. E o benefício não tem. Vamos simplificar. Vamos dizer que isso seria a grande diferença dos dois. Isso. E a aposentadoria pode ser mais do que um salário mínimo, né? O BPC é sempre o salário mínimo vigente. O BPC, ele é um benefício da assistência social do governo federal, né? Regido ali pela 8.200 e alguma coisa. Esse benefício, ele só é pago pelo INSS pela facilidade que o INSS tem em poder realizar esse pagamento para os segurados. Não é que é um benefício da Previdência, entendeu? Então, assim, é um benefício que a assistência social passa para o INSS faz os pagamentos. Agora, a aposentadoria não. A aposentadoria, ela vai ser de acordo, proporcional às contribuições que foram efetuadas, respeitado o teto do INSS. O BPC, ele vai ter que ser observado alguns requisitos. Quando chegar na idade, a idade de 65 anos, e também observado o critério de renda. Mas ele tem que ter alguma contribuição? Não. Pedir o BPC? Não. Se o cara tiver nenhuma, nunca na vida... Não. É um benefício meramente assistencial. Entendi. E eu não posso acumular. Não posso ter benefício e não posso ter aposentadoria junto. Não, a mesma pessoa não. Na mesma pessoa, isso que eu tô perguntando. Aí o que é? Era um ponto. O que vai ser observado? Da idade de 65 anos para o idoso e a questão da renda per capita familiar. Do idoso. Do idoso. Então, hoje você precisa estar cadastrado no CadÚnico, o Sistema de Benefícios do Governo Federal. Então, você vai ter que estar cadastrado ali e você vai ter que declarar o núcleo familiar que você tem. Eu tenho lá o Dr. Vitor, ele é meu irmão e ele é advogado, recebe 10 mil reais por mês, mas eu não tenho renda nenhuma. Mas o Vitor está inserido ali naquele grupo familiar declarado no CadÚnico. Então, eles vão dividir isso aí por pessoa da casa e ele não pode ultrapassar, pelas regras da Previdência, 1/4 do salário mínimo.
Já na justiça tem um pouquinho mais de volatilidade e vai para meio salário mínimo. Mas para a previdência ali, a pessoa ela não pode ter renda familiar. Para aposentadoria não. A aposentadoria tem lá as contribuições, ele vai e requer, não tem problema. Pode ter quantas aposentadorias forem na mesma casa. Então, eu fico preocupado, assim, por exemplo, o flanelinha, aquele cara que está ali na rua que não tem acesso àquilo, né? Ele não sabe fazer nada disso, né? Ou então, acho que muitos motoristas de aplicativo, hoje a gente tem uma gama muito grande de motoristas de aplicativo, né? No Brasil inteiro, que me parece, muitos deles, quando eu converso, estão bem descobertos com relação a isso, né? E eu acho que é uma categoria que tem muito a perder, porque está exposto a um risco constante, né? No trânsito, afinal de contas, bate um carro, quebra um braço, o cara não dirige e aí não está recolhendo, então não tem nada, né? Não vai conseguir nenhum benefício de auxílio, sei lá, doença, alguma coisa assim, né? Então eu perguntei isso muito nesse sentido, né, de que a gente tem essa preocupação com aquele cara que está completamente à margem do sistema, né? Então tem um jeito para esse cara, só que tem que chegar lá na velhice dele, vai conseguir um BPC de um salário mínimo. O Estado brasileiro não fecha a porta para esse cara, né? Mesmo que não esteja contribuindo, doutor Vitor, existe o amparo assistencial ao portador de deficiência. Deficiência, para o nosso conceito legal, é toda aquela incapacidade que gera efeitos a longo prazo. Para a Previdência, você tem que estar incapacitado por 2 anos, no mínimo 2 anos. Então, eu me acidentei hoje, vou ficar paralisado aí das minhas atividades durante 6 meses. Não vai receber nenhum tipo de benefício se não estiver contribuindo. Agora, se for uma incapacidade que perdure por mais de 2 anos, isso tudo, lógico, tendo exame, tendo laudo, tendo toda a comprovação médica, aí ele vai poder requerer, antes dos 65, o benefício assistencial ao portador de deficiência. Tá? Então, ele vai poder requerer lá, comprovado esse requisito, comprovada a questão da renda per capita, aí ele vai fazer jus a esse benefício. Mas o ideal, a gente sempre orienta, é que a pessoa ela contribua para a Previdência. Para os aplicativos, aí os Ubers que estão nos ouvindo, ele pode fazer o MEI. A maioria aí, a grande parte aí já tem essa consciência de fazer um MEI, que vai contribuir de forma mais barata, vai ter outros benefícios. Então ele vai lá, faz o MEI, já pede para incluir essa questão da contribuição do INSS e a partir daí faz as suas contribuições regulares e passa a ter direito aos benefícios que a Previdência possui. Há uma pergunta no Facebook do senhor Gilvandro Nogueira. Vitor, vou perceber, hoje é o programa que nós mais temos perguntas. Nós já tivemos 2 Olha, aqui comigo. Vocês vão ter que ter um quadro específico para Previdência. É melhor você ficar aqui e a gente ir embora. Não. Todo mundo quer saber sobre Previdência. É lógico. Mas ele está incrível. perguntando o seguinte: quem recebe insalubridade, acho que ele quer saber assim, se tem uma idade mínima para se apresentar, aquela pessoa que trabalha numa condição insalubre, ou seja, aquele cara que trabalha exposto a frio, a agentes nocivos à saúde, né? Perfeito. Ele está perguntando se tem uma idade mínima para o trabalhador que trabalha em locais insalubres. Tem Perfeito. Isso? Gilvandro, né? Gilvandro, acho que é o pastor Eu acho Gilvandro. que é o pastor Gilvandro, né? Porque tem uma fotinha nome pequena comum. aqui. Nosso pastor Gilvandro, da paz do Senhor. E pastor Gilvandro, é o seguinte, o senhor precisa ter um documento chamado Perfil Psicográfico do Trabalhador. PPP. Esse PPP, ele vai vir definindo... Quem entrega isso? É a empresa. É a empresa. Né? A empresa. A empresa tem um profissional... Obrigação legal, entregar. Hoje é até de forma digital. Antigamente era físico. Hoje é digital, entrega. Então, uma obrigação do empregador, quando solicitado pelo empregado, entregar esse documento. Não deveria ser nem entregue, doutor Vitor. Deveria ser repassado direto para a Previdência anualmente. Aí eu pergunto para o senhor, quem faz isso? Boa pergunta. Né? Ninguém... Até hoje eu não vi. A maioria... Então, isso é uma obrigação de comunicar da empresa. Então, assim, mas o trabalhador ele pode requerer esse documento junto à empresa e nesse documento, onde um profissional médico ou um técnico ali do trabalho que tenha capacidade para elaborar o documento, ele vai vir informando essas situações especiais em que o trabalhador está submetido desenvolvendo a sua atividade. A partir daí, vai vir mencionando qual o grau ele está exposto. Se é um grau leve, médio ou grave. Isso aí vai influenciar na aposentadoria dele. Vai diminuir tanto o tempo, como também a idade. Dependendo, eu não vou mencionar a idade aqui, porque depende muito da atividade que ele está exposto. Sim. Mas para a Previdência, existe possibilidade de aposentar-se por
essa questão de insalubridade, periculosidade, essas condições especiais do trabalho a partir dos 15 anos. 15, 20 e 25. De contribuição. De contribuição. Exercido, em regime de insalubre. 15 anos. Isso, comprovados ali através desse PPP. Então ele vai ter que ter obrigatoriamente esse documento para poder demonstrar qual era o grau de exposição que ele estava submetido. Vamos pegar um professor. O professor hoje se aposenta ali com uns 25 anos, né? Só que ele tem que ter a comprovação de que ele exerceu o magistério em sala de aula. Então, se ele não comprovar, eu sou professor, de repente desenvolveu só atividade administrativa, pode não entrar. Então tem que tomar muito cuidado, porque esse documento é um documento muito sensível. Mas emite PPP para professor? Não, para professor. Depende da condição. Mas, geral, via de regra, não. Se ele tiver comprovação de exercício de magistério, já não precisa. Entendi. Isso é uma declaração do empregador. Eu citei só por conta dessa condição de 25 anos. Então, no caso do pastor Gilvano, se ele está desenvolvendo alguma atividade em condições especiais, exija do seu empregador, quando da rescisão contratual ou anualmente, da maneira que melhor lhe convier, exija esse documento que comprove a exposição a risco. Além do que? Outras provas, tipo o contra-cheque. Lá vai vir o adicional de mencionando, né? O adicional. E de acordo com o adicional também já dá para ter uma noção. Olha, essa questão aí já envolve um pouco o direito do trabalho, que eu entendo um pouco, né? E Inclusive, Vitor, gostaria de te perguntar o que é essa questão da insalubridade. O que é insalubridade? Insalubridade é quando o cara trabalha no calor, exposto a muito calor, muito frio. Ruído, poeira. Né? Ou então, por exemplo, radiologista, né? Está exposto ali à radiação. Então essas pessoas trabalham num local insalubre, né? E tem também quem trabalha em lugar perigoso, né? O cara que vigilante, armado, né? Então esse profissional ele também tem que pegar o PPP. A gente teve no escritório, a gente defendeu uma empresa de vigilância há um tempo, né, Paulo? Sim. Fizemos audiência pra caramba e vira e mexe. Nas audiências pediu, nós queremos o PPP. E o cliente naturalmente entregava ali, enfim. Mas o que eu estou dizendo é assim, é comum também as empresas às vezes fecharem e o cara ficar a ver navios, porque a empresa encerrou, não tem mais quem entregue o PPP para ele, né? Então é muito importante que o trabalhador tenha essa consciência, e foi muito pertinente isso que tu colocou, de já solicitar, deixar isso guardado, muito bem guardado. Os trabalhadores que trabalham nesse regime insalubre, eles precisam ter bem documentadas as suas coisas, porque o advogado não faz milagre lá no INSS, né? Faz milagre lá? Não. Faz não, né? Não, só Jesus. Só Jesus, né? No criminal faz milagre? Não faz. Não faz. No trabalhista também não faz. Então, assim, tem que ter o documento. Né? Por mais que você... Eu não sei se no INSS comporta a prova testemunhal. Acho que administrativamente, sim ou não? Você pode pedir uma justificação administrativa, né? Aí você pode levar. Mas nesse caso aí, é bem complicado. Porque como é que a testemunha vai atestar em que grau o cara estava? Né? Principalmente em que grau. Por exemplo, se a gente levar lá o contra-cheque, vai estar exposto a questão do pagamento dele, né? 30%, enfim. Aí, como é que vai se comprovar a exposição geral, em que grau ele foi afetado, se o EPI era efetivo, se não era. Então, tudo isso aí, o trabalhador ele já tem que estar precavido. Então, você que hoje trabalha ainda em regime de seletista, em algum local que recebe insalubridade, aeroporto, o pessoal dos aeroportos. Motorista de ônibus. Né? Motorista de ônibus sofre aquele calor do motor, sim, sofre o ruído, sofre a pressão, né, ali de passageiros e tudo mais. E isso tudo aí pode ser verificado junto à empresa para emitir esse documento. Façam então este levantamento, busquem então esses documentos. Ainda que você esteja com um vínculo ativo. Acho que assim, essa questão de deixar para a hora da rescisão, às vezes a rescisão não é um momento muito agradável, né? Assim, nem sempre os contratos de trabalho são extintos de uma forma amistosa, né? Demissão às vezes envolve outros tipos de questões, então eu acho que é pertinente. Nesse momento, você tá ouvindo a gente aqui, você trabalha numa condição insalubre ou perigosa, verifique se você tem todos os seus contra-cheques. Guarde isso no seu e-mail aí, numa pasta. Fotos. Nós conseguimos reverter uma situação trabalhista no escritório, porque o trabalhador ele tinha foto, era um mecânico, e ele estava envolvido diretamente com aqueles... Ele tem um nome específico, né? Com graxa, óleo e tal, mas ele lá no PPP não descrevia isso. Olha aí.
Então, aí ele tinha fotos, tinha vídeo de momentos de descontração e conseguimos comprovar que ele estava exposto àquela condição especial. Então façam esse dever de casa. É muito importante que a gente tenha consciência de que o advogado ele trabalha com base na documentação e nas provas que o cliente traz. Exato. A gente não cria a prova, a gente não tem como. Orienta, né? A gente não está lá no dia a dia, a gente não viu as coisas acontecerem. E ainda que tivéssemos visto, também não poderíamos fazer nada. Então guarde seus contra-cheques. O meu pai, que participou do programa, tem os contra-cheques dele do Banco Econômico. Então, meu pai guardou os contra-cheques dele. Sabe para quê? Ninguém sabe, mas está guardado. Ah, vai que precisa para alguma Vai coisa. que o advogado previdenciarista, olha, traz aquela pastinha velha que você tem Exato. lá em cima do seu guarda-roupa, traz pra gente Tudo ver. comido de traça, né? Folhas amareladas. Folhas amareladas, né? Então, assim, é muito importante. Guarde. Não custa nada. O contra-cheque não custa nada para a empresa. O PPP é bom você solicitar anualmente, é isso? Ele é emitido. Guarde, o não tem ideal seria problema a nenhum. empresa cumprir aquilo que a legislação manda, né? Sim. Que é entregar para a Previdência, porque a Previdência tem que homologar esse PPP para isso contar no Cadastro Nacional de Informação Social do Trabalhador. Mas isso aí, via de regra, não acontece. Que a empresa deixa, porque tem impostos a pagar, tem outras questões que Sim, envolvem encargos, né? Então a empresa, via de regra, não entrega por conta principalmente da questão econômica dela. Entendi. Vitor, o Emerson está me avisando aqui que nós chegamos com 30 minutos de programa. Hoje nós estamos aqui no Amazônia Legal com o pastor advogado Fagner Souza Sá, né? Ele que é especialista em direito previdenciário. Nós estamos aqui tirando várias dúvidas a respeito de aposentadoria e benefício. E relembrando, nós estamos na Rádio Amazônia Viva 89.5, a rádio top de Belém. Do Com o Pará. apoio da Padaria Pará. Isso é importante, Vitor. Importante dizer, Padaria Pará, maior e melhor padaria do bairro da Marambaia. Não é isso? Olha aí, surgiram até as palmas, impressionante. Então a Padaria Pará nos apoia aqui e promete novidades para o ano de 2025. Sim. Segundo semestre. Estaremos com uma nova unidade Olha aí. na Marambaia, né? Fagner está convidado. Estou tentando fechar esse contrato previdenciário com o Fagner e o contrato trabalhista com o Vitor. O padeiro, nós já podemos ver se ele está em algum grau de insalubridade, viu? Olha aí, isso é um perigo. É melhor Fiquei não com- mexer. Eu fiquei com medo agora. Só É quero falar. melhor nós não vamos mexer. para a orientação. Né? Não. Fagner, eu tô aqui com uma outra ouvinte, a Ellen Cifuente. Ela pergunta: muitos brasileiros têm dúvidas sobre a aposentadoria por invalidez. Em quais situações ela pode ser concedida e quais são os documentos necessários para solicitar esse benefício? E mais uma coisa, parece, né, que assim, o advogado que é do direito do trabalho, ele pega pinceladas, né, do direito previdenciário, não é nada assim, sem nada. Mas assim, eu já ouvi dizer, posso estar enganado, e aí você pode me corrigir, que a aposentadoria por invalidez ela não é perene, igual a aposentadoria por tempo de contribuição e idade, né? Ela pode ser revertida, né? Então a pessoa que está aposentada por invalidez, salvo engano, ela ainda pode deixar de ter caçado essa aposentadoria, Sim, ou não, sim. estou errado. Sim. Vamos lá. A Evelyn. Muito Ellen, obrigado. Ellen. Muito obrigado pela pergunta. Quais são aí os requisitos da aposentadoria que mudou de nome? Era aposentadoria por invalidez, agora mudou para aposentadoria por incapacidade permanente. É necessário que você comprove, como nós mencionamos agora, é necessário que você comprove que você adquiriu uma incapacidade permanente para o trabalho. Ah, mas qual trabalho? É somente a função que eu desenvolvia? Não, aí vai toda a esfera de trabalho. Ah, eu fazia o trabalho aqui de doméstica e eu não posso fazer mais esse trabalho. Eu estou Mas se incapacitado. puder ser readequada, né? Isso. Aí é que entra. A aposentadoria permanente, ela precisa de quê? Ter esse requisito cumprido, que é a incapacidade permanente para o cumprimento do trabalho laborativo, seja ele qual for. Aí, se houver possibilidade de uma reabilitação, uma readequação a respeito da profissão, aí não é concedida a aposentadoria permanente, e sim um benefício, um auxílio de incapacidade temporária. Então, é aquele famoso auxílio-doença ainda, né? A partir daí, você pode ingressar. Foi perguntado como é que pode ser feito. Você pode ir através do aplicativo do Meu INSS, cuidado para não cair em nenhum tipo de golpe, aplicativo do Meu INSS ou através da Central 135.
partir daí você liga e faz o requerimento, vai pedir algumas informações, mas o principal de tudo, você precisa ter documentação médica para que possa comprovar a alegada incapacidade. E o cara faz perícia lá também, né? Leva a documentação médica, mas essa se submete também ao médico do INSS, né? Hoje tem o ateste MED, né, que você junta aquela documentação nos moldes exigidos pela Previdência, que é um atestado digitado, que venha com CID, que venha com carimbo do médico, que venha com assinatura do médico, aí você joga no ateste MED. Se o analista lá do INSS verificar que existe a possibilidade de ser concedido o benefício a priori por alguns meses através daquele ateste MED, aí você talvez não passe pela perícia. Mas em algum momento desse benefício você vai passar por uma perícia presencial. Caso o analista verifique que essa documentação ela é insuficiente para dar aquela resposta efetiva naquele momento, aí vai ser marcada uma perícia médica presencial em uma das agências do INSS. Foi perguntado aí também a respeito da tua pergunta? Se o cara pode perder a possibilidade por da invalidez. revisão. Pode. Ultimamente a gente está tendo aí vários pentes finos em benefícios, tanto assistenciais, que é o BPC, quanto também nos benefícios por incapacidade. Os últimos pentes finos vieram especificamente para essa questão das revisões das aposentadorias. Por quê? Porque a aposentadoria ela tem ali como premissa aquela situação da incapacidade. Então, se você em algum momento está aposentado por incapacidade permanente, tem ali a sua aposentadoria por invalidez, mas aparece você trabalhando, ou alguém faz uma denúncia, ou alguém fala alguma coisa, ou no seu CNIS, nas informações sociais ali, aparece algum tipo de contribuição, o INSS vai falar, epa, tá tendo contribuição aqui, então retornou à atividade laboral. Então o INSS ele pode chamar para rever se o Estado que originou o benefício, que era a doença, se ele recuperou. Se tiver recuperado, ele vai ser suspenso. Tá certo? Mas independentemente disso, o cara está 15 anos aposentado por invalidez. A partir dos 10 anos ali, varia muito. Aquele mito, já estou aposentado, já estou recebendo benefício aqui há 7 anos, não posso ser mais chamado pelo INSS, principalmente na questão de auxílio-doença. Minha mãe é uma dessas, recebeu durante mais de 6 anos aí, foi chamada pelo INSS, cortou, cessou o benefício dela. Então, a qualquer momento, aquele que recebe benefício por incapacidade, ele pode ser chamado para ser revisto se a situação dele perdura. Assim também como no caso do BPC, viu? Do LOAS. O do LOAS, tanto deficiente quanto do idoso, ele pode ser revisto a cada 2 anos. Tanto é que quem recebe esses benefícios tem que manter os seus cadastros atualizados perante o CadÚnico de 2 em 2 anos. Porque senão enseja a cessação do benefício. Ou a suspensão, melhor dizendo. E aí, se ele não atualiza, ele vai ter suspenso. E caso a doença seja recuperada também, eles podem analisar futuramente. Perguntaram aqui se dentre esses benefícios está incluso o Bolsa Família ou é situação diferente. São situações diferentes. Se pode acumular. Vai depender muito da questão da renda per capita. Essa renda aí ela é avaliada por um assistente social quando você vai no CadÚnico ou no CRAS. Né? Hoje tem, lá em Ananindeua, eu sei que tem um ponto específico de cadastramento. Aqui em Belém, eu acho que... Em frente à Justiça do Trabalho. Exatamente, próximo ao meu escritório. Olha aí. Então, ali no CRAS, lá, eles vão verificar a questão de renda. Via de regra, quando é só um salário mínimo, permanece. Tá? Mas, caso já tenha uma pessoa que receba um benefício assistencial e tenha outra que está requerendo e for concedida, aí vai ser avaliado, há todo um critério lá a ser observado. Olha aí, o Paulo quer saber. Agora é uma consulta particular. O Paulo quer saber o seguinte. Sou advogado, não contribuo, quero me aposentar. Sou advogado criminal, que aí vai ter até o risco. É verdade. Tá vendo? Sou advogado criminalista, não contribuo. O que eu faço para me aposentar? Então, tem jeito ainda? Tem que... E com uma boa aposentadoria. Aí vai depender da sua contribuição. Tem jeito sim. O que acontece? Nós advogados temos uma situação peculiar, nós temos possibilidade de contribuir tanto pela nossa PF, que é a pessoa física, quanto também pela PJ. Eu contribuo pela PJ, estou tentando fazer com que o Vitor também contribua. Eu ia perguntar agora se o meu administrador do escritório faz com que nós tenhamos essa contribuição. Temos essa contribuição? Vamos começar a ter. Vamos ter, ainda bem. Vamos ter. Incentivo meu, viu? É verdade. Vou pegar essa aí para mim. Pode. Então, o que acontece? Existe sim essa possibilidade. Todos, nós advogados,
profissionais liberais, todos os profissionais liberais, eles podem contribuir para a Previdência. Tem por obrigação contribuir. Se não contribuir, está sonegando. Seja por pessoa física, seja por pessoa jurídica. E a aposentadoria, o valor dela vai depender muito daquilo que é feito como contribuição. Se você paga sob o mínimo, você vai receber o mínimo. Se você paga sob o teto, você vai receber o teto. Mas não é pagar o teto no último ano, quando você já estiver em vias de se aposentar. Qual o teto da aposentadoria hoje? Hoje está 7.400 e pouco, né? Então, pela PJ, é melhor porque reduz um pouco ali a questão carga, do percentual, né? PF, você vai pagar aí a 20% sobre aquilo, do salário que você oferece. Então, o advogado, ele pode se aposentar sim. É possível a gente verificar até a questão dos riscos aí. Eu acredito que tem uma possibilidade, não vi ainda, mas é uma tese a ser lançada. Olha aí, né? A exposição que nós estamos submetidos, principalmente o criminalista. Mas o advogado, ele tem sim por obrigação contribuir para o INSS. Se não tiver ali o administrador do escritório, faz a guia da Previdência, recolhe ali mensalmente e a partir daí você passa a ser um segurado do INSS. Se tem a PJ, vai contribuir pela PJ e todos vão estar inseridos desde que façam a contribuição ali discriminada para cada um. E Fagner, já estamos quase... Passa rápido, né? Passa rápido, conversa boa. Mas tem um assunto também que acho que tem ganhado uma importância muito grande atualmente, que é a questão do BPC para crianças autistas. Né? A gente tem visto isso se acentuar na nossa sociedade. Nós advogamos para algumas escolas e a gente... recente a gente teve que tivemos que prestar umas informações e a escola disse, olha, nós temos tantos... se não me engano eram 10% ou 20% de alunos neurodivergentes e tal. Então, para essa mãe que eventualmente está nos ouvindo aqui, ela tem também condições de requerer algum tipo de benefício em função desse laudo que ela tem do filho dela? Como é que funciona isso na prática? Muito boa essa pergunta, Vitor, e é algo extremamente sensível para nós e também totalmente contemporâneo, né? É algo que a gente está vendo aí todos os dias. O TEA, né? Transtorno do espectro autista. Primeiro de tudo, vai ser observado, doutor Vitor, a questão de renda. Tá? Por mais que a pessoa ela tenha ali um laudo médico favorável dizendo que tem o TEA, ela vai ter que ter esse cuidado na questão da renda. Porque na hora que for requerer o benefício, não tem como você requerer sem estar cadastrado no sistema de benefícios sociais do governo, então, que é o CAD único. Não é uma aposentadoria, é um BPC. É o que a gente chama de benefício assistencial. Entendi. É um benefício de prestação continuada ao deficiente. Então, a partir do momento que for concedido, ele vai ser concedido ali por período indeterminado, mas sempre que observar as condições que ensejaram a concessão dele. Uhum. Então, para aquela mãezinha que está lá com a criança que foi diagnosticada com o TEA, ela pode sim requerer o benefício, faz primeiro o cadastro lá no CAD único, junto ao CREAS, junto à Secretaria de Assistência Social da sua cidade. Feito esse cadastro, pega o laudo médico, e esse laudo médico tem que vir se discriminando quais são ali os sintomas, o que está afetando, porque existe o grau leve, médio e mais grave, né, do TEA. Então ele vai colocar qual é o CID, qual é o tratamento que está sendo realizado, qual é o diagnóstico e qual é o prognóstico que aquela pessoa que foi diagnosticada ela vai ter. Isso é o documento médico. Documento médico, certo. Tá? Então tem ali junto às escolas os psicopedagogos que fazem acompanhamento da evolução escolar de cada criança, de cada aluno, e a partir daí junta toda essa documentação e faz o requerimento diante do INSS. Né? Se possível com o auxílio de um profissional, e a partir daí ela pode sim requerer, observar esses dois requisitos: a inscrição no CAD único e a questão dos documentos médicos. Então ainda tem a questão da renda, ela continua valendo. Perdura. Então, em todos os benefícios assistenciais, a renda vai ser um critério decisivo para a concessão do benefício. Entendi. Então isso independe também, pelo que percebi da nossa conversa, da mãe contribuir para o INSS. Tem nada a ver. Se ela não estiver contribuindo, ela pode pedir. Pode pedir. Aquela pessoa que não... Os benefícios assistenciais são para aquelas pessoas que, via de regra, não contribuem para a Previdência e se encontram vulneráveis diante da sociedade.
Então, aquele idoso que não tem uma família que cuide, aquele idoso que está com um grupo familiar e não tem uma renda ali formal para poder manter a sua subsistência, aquela pessoa que é acometida de algum tipo de doença que não consegue trabalhar e que tem outra pessoa cuidando, aquele grupo familiar que não possui renda alguma ou possui renda ali inferior a 1/4 do salário mínimo, ela vai sim Renda familiar. Renda per capita, familiar. Que na hora que você vai no Cade Único, eles vão perguntar, quem mora contigo? Aí eles vão ter lá esse cadastro. Ah, mora o Vitor, mora o Paulo, mora o Fagner. Tá, então vai todo mundo entrar aqui nesse mesmo cadastro. Nessa conta, né? Nessa conta. Tivemos aí, Paulo, nessa última notícia, um escândalo do INSS, que relativamente aos descontos que estavam fazendo nas aposentadorias da turma, né? Isso provavelmente deve ter alguma implicação criminal, né? Sim. Então, assim... O bom é que aqui a gente já tem a parte criminal, trabalhista e previdenciária. Né? Eu sei nada, na verdade. Só estou aqui conversando com vocês. Estou aprendendo. Teve essa confusão aí. Provavelmente vai ter uma esfera criminal para ser investigada. Não sei em que ponto. Parece que já está, né, Paulo? É a Polícia Federal que está... Já há uma investigação sobre isso. E, inclusive, saiu busca e apreensão sobre determinadas pessoas. O responsável pelo INSS já foi exonerado. E acredito que essa operação vai continuar. Ela é o início, né? Então vai continuar, vai ter desdobramentos. Vai investigar aí servidores, essas coisas, né? O que faz, Fagner? O que a turma, o cara descobriu lá? Como é que ele faz para descobrir, primeiro, né? Como é que eu sei que eu me dei mal nessa história, né? Em segundo lugar, o que ele faz? Perfeito. A maioria hoje, eu não vou nem me arriscar a dar percentual, porque o nosso estado aqui, ele... Às vezes a gente erra nesses percentuais com relação à tecnologia. Mas o segurado do INSS, aquele que recebe algum benefício do INSS, ele tem o poder de entrar no aplicativo, ou ligar no INSS, ou até ir até uma agência do INSS e pedir um extrato de pagamento a respeito daquele benefício dele. No extrato de pagamento vai vir constando qual é o valor que ele recebe, quais são os descontos que estão sendo efetuados lá diante da previsão. Veio consignado. Tá lá o valorzinho do consignado dele. Veio um desconto que eu não sei o que é. Busque saber o que é, porque é justamente aí. Entidades utilizavam lá de formas fraudulentas para incluir lá na folha de pagamento desse segurado os descontos relativos às associações. Às vezes é R$20, é 30, é 50, 75. A pessoa, não, deve ser alguma coisa que o INSS está descontando. Mas aquilo lá vem reiteradamente todo mês. De milhões de pessoas. De milhões de pessoas, é isso que eu vou falar. Isso. Quantas milhares de pessoas nós temos como seguradas do INSS hoje? Tanto é que a fraude beira aí 6,3 bilhões de reais. B de bola, né? B de bola. Bilhões. Então, a pessoa, o que ela pode fazer para se prevenir? Vai lá todo mês, pegue o seu extrato, baixe o seu extrato diante do meu INSS, do aplicativo, e veja se está vindo algum desconto. Se estiver vindo algum desconto, conteste diante do INSS. Fala, ei, tá vindo esse desconto aqui, o que é? Eu não sei. É a entidade tal que está escrita. Ligue lá e suspenda isso. Peça a suspensão e a devolução desses valores. E peça qual foi a autorização que foi entregue diante do INSS para que pudesse efetivar aquele desconto. Fagner, finalizando aqui, indique um livro, não é isso, Paulo? Um livro, um podcast, alguma coisa para os nossos ouvintes. Um filme. O Fagner assiste ou assistiu ou leu. Eita. Eu gosto muito de ler, releio. Foi um dos primeiros livros que eu li. E chama-se O Monge Executivo, de James O Monge Hunt. e o Executivo. O Monge e o Executivo. Fala a respeito aí de empatia, fala a respeito de liderança, fala a respeito de se colocar no lugar do próximo e a partir daí você seguir uma vida mais digna e mais honrosa diante daquele público que você está inserido. Olha aí, boas dicas a gente tem recebido aqui no nosso programa Amazônia Legal, que está encerrando. Obrigado, Emerson, uma vez mais pela gentileza e disponibilidade. Conosco hoje Gabriela Cifuente, que fez aqui a nossa mídia, e nos encontramos no próximo sábado, não é isso, Paulo? Sim, esse próximo sábado estaremos aqui de novo às 9 horas da manhã. Até lá, um abraço.
Chegou o final do programa Amazônia Legal. Todos os sábados, às 9 da manhã, aqui na Rádio Amazônia Viva 89.5, a Rádio Top de Belém. Apresentação, Doutores Vitor